palavra que eu quero compartilhar com vocês eu chamo de pastores do futuro e os que têm futuro. Quando nós falamos de futuro, geralmente nós falamos de uma realidade que a gente nunca alcança, não é verdade? O futuro é sempre inalcançável, é sempre lá na frente. O passado também, nós não vivemos no passado nem no futuro. Mas quando eu penso em pastores do futuro, a ideia é que isso gere um encorajamento para hoje, para agora. Porque eu sei que aquilo que você e eu somos hoje é fruto das nossas decisões de ontem. O que eu sou e o que eu experimento hoje é fruto, é resultado das decisões de ontem, das sementes de ontem. E querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não, eu sou fruto hoje, resultado hoje, da graça de Deus, obviamente, por meio das decisões e das escolhas que eu fiz no meu passado. E talvez você diga, me arrependo do meu passado. Talvez você olhe hoje para trás e diz, como eu gostaria que tudo fosse diferente. Mas nós não temos como fazer isso, nós não temos como voltar atrás. Mas você tem como influenciar o seu futuro. Por quê? Porque as tuas decisões hoje, nesses dias da fermata, as escolhas que você fizer nesses dias, elas influenciarão o teu futuro. Elas impactarão o seu futuro. Amanhã você será resultado das suas escolhas hoje, das suas decisões de hoje. E o tema dessa mensagem, Pastores do Futuro, começa numa viagem com 2 amigos meus. Nós viajamos por 3 dias. E nessa viagem, os dois, um é CEO de uma empresa, outro é CFO de uma empresa, e nós viajamos juntos e começamos a falar do trabalho deles, começamos a falar da fermata, começamos a falar da igreja, era um período pós-pandemia, e eles começaram a fazer várias perguntas sobre o Ministério Fermata, sobre a realidade dos pastores hoje. E surgiu essa pergunta em um momento da conversa: como deveriam ser os pastores no futuro? Como que os pastores precisam, como eles devem ser preparados para o que vem pela frente pós-pandemia, para o que vem pela frente nos próximos anos. E nós sabemos que muitos estão tentando liderar da melhor forma possível as suas comunidades, os seus projetos, mas estão confusos, estão sem direção, estão sem norte. E a gente tem acompanhado muitos e muitos colegas nossos que não estão bem, que estão num período muito delicado, muito difícil, ministerialmente falando, financeiramente falando, familiarmente falando. Então há uma crise. Os números da Invisionar, por exemplo, pós-pandemia, mostraram que os níveis de estresse, de ansiedade, de depressão, eles aumentaram entre os líderes, em todos os ambientes. E há uma crise também na liderança. Há uma crise de forma geral. E como podemos nos preparar para isso? Que desde essa conversa, desde essa viagem, esse assunto, essa palavra, pastores do futuro, ela ficou na minha mente. E várias vezes eu comecei a refletir, comecei a pensar, observando a fermata, observando os líderes. Quando eu comecei a mexer nessa palavra especificamente para esses dias, eu comecei a pensar, quem pode me ajudar nisso, pastores do futuro, é a inteligência artificial. Vou perguntar para a inteligência artificial o que ela acha, como devem ser os pastores do futuro. E perguntei para a inteligência artificial como devem ser os pastores do futuro. Gente, eu fiquei bastante na dúvida. Falei, será que eu prego essa mensagem muito melhor do que a minha? Eu acho que eu vou pregar esses pontos aqui. Olha só a inteligência artificial me ajudando nessa definição, como devem ser os pastores do futuro. Olha só os pontos que ela colocou para mim e ainda fez uma descrição de cada um desses pontos. Olha só, liderança servidora. Falei, cara, está começando bem, né? Num bom caminho. Habilidades tecnológicas. Eu falei, faz muito sentido. Né? Tecnologia cada vez mais presente em todos os ambientes. Um pastor do futuro precisa de conhecimento de habilidades tecnológicas. Formação contínua. Falei, cara, que palavra... Comecei a chorar quase, né, sendo ministrado por essa palavra aqui da inteligência artificial, né? A importância de desenvolver continuamente, né, de você
crescer, de você aprender continuamente. Olha o ponto 4, empatia e acessibilidade. E você ter essa empatia e você permitir acesso e ser bastante flexível nos acessos. Ponto 5, foco em justiça social. Falei, cara, que coisa extraordinária, hein? Adaptabilidade, espiritualidade autêntica. Não pode fingir, não. Deve ser uma espiritualidade top. Eu olhei para isso aqui e falei, e agora, né? Como é que eu vou superar a inteligência artificial? Acho que não tem como, né? Ela tem tanta informação, ela tem tanto conteúdo disponível para formar algo. Como que ela faz isso? Eu não sei, mas achei muito legal essa mensagem. Então, caso a minha mensagem, a palavra que Deus colocou para mim pessoalmente, na minha mente e no meu coração, não for do agrado, fica com essa aqui, pega essa palavra aqui, desenvolve esses assuntos, e se você quiser mais informações, a inteligência artificial pode te ajudar também com mais informações sobre isso. Mas o que eu quero fazer com vocês, eu quero encorajá-los a tomarem 5 grandes decisões. 5 grandes decisões. E nós vamos ver apenas 2 delas agora. A princípio, essa mensagem ela estava dividida em 2 partes. Eu falaria sobre 2 hoje e 3 no último dia. Mas como o Fernando não pôde estar e ele ia ministrar uma palavra, eu dividi essa palavra em 3 momentos. Então, eu vou compartilhar com vocês 2 grandes decisões agora. Uma decisão amanhã de tarde e as últimas 2 no domingo pela manhã. 5 grandes decisões, e eu comecei a lembrar do Big Five. Não sei quantos de vocês conhecem, já ouviram falar sobre o Big Five. O Big Five, na verdade, são os 5 mamíferos selvagens de grande porte mais difíceis de serem caçados pelo homem. Existe uma expressão entre os caçadores que chama de Big Five, ou Big Five. São 5 animais selvagens de grande porte que são muito difíceis de serem caçados. E os caçadores profissionais, obviamente, eles têm como objetivo, a caçar esses 5 animais, ou pelo menos poder caçar alguns deles, embora existam muitas restrições e dificuldades hoje. Mas esses são os 5 animais mais difíceis de serem caçados pelo homem. É o elefante africano, ou elefante da savana, ou seja, existem basicamente 2 tipos de elefantes grandes, mas esse elefante africano, ele é um dos mais difíceis, ele é o maior de todos. O leão, obviamente, também é difícil de ser caçado. O rinoceronte negro, existe o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. O rinoceronte negro está num estado crítico de extinção, mas é muito difícil de ser caçado também. O búfalo africano, que é muito perigoso, extremamente perigoso, também muito difícil de ser caçado. E o leopardo é o 5º animal que compõe esse Big Five dos animais difíceis de serem caçados. E eu fiz um paralelo com cada uma das 5 grandes decisões. Então, cada um desses 5 animais, ele vai representar uma grande decisão, e tem um motivo para isso, que vai representar uma das grandes decisões que eu considero importante de ser tomada. E essas 5 grandes decisões, elas têm a ver com essa ideia de pastores do futuro. Eu creio que se você tomar essas 5 decisões, você vai estar muito bem, não sei se plenamente, não sei se 100%, mas eu creio que você estará muito bem treinado, preparado para o que vem pela frente. Para os próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, seja quantos anos de ministério o Senhor conceder a você. E dentro desse processo de tomar decisões, eu gosto de pensar nessas expressões aqui. Existe um processo importante na nossa vida, na nossa transformação. Então, é importante no nosso processo entendermos que nós precisamos tomar decisões determinantes. O texto diz em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que Daniel determinou no coração dele não se contaminar com a comida e as ofertas
do rei. Ele estabeleceu uma decisão no coração dele. John Maxwell escreve um livro chamado O Sucesso de Amanhã Começa Hoje. E nesse livro ele fala sobre decisões e disciplina. E uma das coisas que ele diz é que todos nós sabemos tomar boas decisões. Então nós, seres humanos, nós sabemos tomar boas decisões. Então eu sei que você sabe tomar boas decisões. E eu acredito, e agora eu estou puxando a sardinha, né, para o nosso lado, se você veio para cá, tomou uma boa decisão de vir para o Formata Brasil, também. Mas olha só, decisões são importantes, mas é importante também que as decisões elas sejam determinantes. Elas precisam ser estabelecidas no nosso coração, como uma verdade, como algo que você diz, eu não vou abrir mão disso. Eu vou persistir, eu vou insistir nisso. Eu quero isso, eu desejo isso para a minha vida. Então, eu quero encorajá-lo nesses dias a tomar decisões que sejam determinantes. Eu vou orientar vocês, encorajar vocês também a estabelecer os resultados desejados a partir dessa decisão. Então, uma coisa é você tomar uma decisão, a outra coisa é você dizer qual é o resultado desejado a partir dessa decisão. Você vai tomar uma decisão, qual é o resultado que você espera dessa decisão? Eu vou pedir para vocês escreverem, para vocês anotarem, para vocês botarem para fora isso. E por último, a importância de uma disciplina consistente. Quando John Maxwell diz decisões e disciplina, ele diz que todos nós sabemos tomar boas decisões, mas nós falhamos na disciplina. Ao honrar a decisão com a prática, com a disciplina, nós temos dificuldades e nós falhamos. Então nós precisamos tomar decisões, determinar no nosso coração. Nós podemos estabelecer alguns resultados desejados, mas para isso é necessário uma disciplina. É necessário algo prático que você vai estabelecer na sua vida. Amém? E eu quero encorajá-los a tomarem algumas decisões, decisões que não vão surpreendê-los, decisões que são decisões, palavra de Deus sobre a vida de vocês, mas que são fundamentais. A primeira decisão, andar no Espírito. Decida andar no Espírito. Por que eu falo isso? Eu creio que andar no Espírito é uma decisão. Você decide andar no Espírito. Você escolhe andar no Espírito. Muitas vezes nós mistificamos, né, toda essa questão espiritual, toda essa questão do Espírito Santo operando, falando, revelando, agindo, manifestações, etc. E o Espírito age, ele age com liberdade, ele ministra poderosamente as nossas vidas. Mas andar no Espírito é uma decisão. Paulo diz, por isso digo, vivam pelo Espírito, andem no Espírito. Se Paulo está dizendo isso dessa forma, é porque nós escolhemos. Eu decido andar no Espírito. É uma escolha que eu faço. Então você pode escolher. E o meu encorajamento é para que você de fato escolha andar no Espírito. Olha só os textos que nós encontramos em Gálatas 5:16 e depois no 5:25. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Outra versão vai dizer, andem no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Lá no versículo 25, ele escreve de novo, ele continua dizendo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu fiz uma análise dessas palavras e é algo muito interessante. A primeira palavra no versículo 16, quando Paulo fala vivam pelo Espírito ou andem no Espírito, ele usa uma palavra chamada peripateu no original, no grego. E a palavra peripateu significa, entre outras coisas, conduzir a própria vida. Fazer bom uso das oportunidades. É muito interessante entender esse texto nessa perspectiva. Paulo está dizendo, conduzam a própria vida de vocês no Espírito. Ou seja, existe uma participação minha, na verdade. Eu decido, eu conduzo a minha própria vida no Espírito. E é importante nós entendermos isso, porque sempre é uma intimidade, sempre é uma parceria. Eu casei com a Juliane, nós somos uma só carne, mas nós continuamos, homem e mulher, duas personalidades, duas pessoas completas, caminhando juntos, vivendo juntos.
e eu me tornando um só espírito, eu continuo sendo Luciano, eu continuo pensando, eu continuo sentindo, eu continuo agindo, eu continuo tendo minhas preferências, meus jeitos, mas agora em intimidade, agora conectado ao Espírito, ligado ao Espírito. Então não somos marionetes, nós caminhamos, nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas. E ele diz, conduzam a própria vida de vocês no Espírito. No versículo 25, quando ele diz, se vivemos pelo Espírito, ele usa a palavra zal, de zoe, que é vida. Vida verdadeira. E ele está dizendo o seguinte, se você recebeu essa vida verdadeira, se você tem a vida de Cristo em você, e aí ele diz, andem pelo Espírito. E aí ele usa uma outra palavra, que é stoikeu ou stoicheu, alguma coisa nesse sentido. E essa palavra significa andar numa fila como a marcha de um soldado. Andar alinhado. Andar conforme a direção, conforme a instrução. E começando a ler esse texto, algumas coisas começaram a ficar claras para mim sobre o que é andar no Espírito. Andar no Espírito é algo muito simples. Eu não sei se você já entendeu isso faz muito tempo, glória a Deus, porque demorei bastante para entender isso. Andar no Espírito é viver conforme a minha natureza. Andar no Espírito é andar alinhado com quem eu sou. Se você recebeu a vida do Espírito, ande como um soldado, como a marcha de um soldado. Ande alinhado com essa vida. Ande alinhado com quem você é. Então nós cantamos, já estou crucificado, Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vive, eu recebi a vida de Cristo. Eu recebi a natureza de Cristo. E andar no Espírito é andar conforme essa natureza. De acordo com essa natureza. E aí nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, quando Paulo escreve Timóteo, e ele diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a natureza do Espírito que habita em você, ela é poder, ela é amor e ela é moderação. Então andar no Espírito é andar conforme essa natureza. É andar alinhado com essa natureza. Então a natureza do Espírito que habita em mim, ela é poder, ela é amor, ela é moderação. E eu vou andar conforme essa natureza. Andar no Espírito não significa necessariamente que toda hora você tem que estar com iluminações, com revelações, com coisas extraordinárias, com um calafrio na espinha, etc. e tal. Isso pode acontecer, Deus toca todo o nosso ser, mas, sentindo ou não sentindo, o Espírito continua habitando em você. E Ele quer que você ande alinhado com quem você é. E se a nossa natureza é uma natureza de poder, de amor, de moderação, é dessa forma que eu quero viver. É isso que eu quero manifestar, é isso que eu quero expressar. Então, primeiramente, a gente precisa entender que, de fato, houve uma mudança de natureza. Quando Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, ele está falando a respeito da sua natureza pecaminosa. Ela foi crucificada. Você não vive mais, essa natureza não vive mais. Cristo vive em você. Você recebeu a vida de Cristo. E você está vivo porque a vida de Cristo. Você tem a eternidade porque a vida de Cristo está em você. Vida. Como eu amo essa palavra. Deus nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Você tem vida. Vida eterna. Jesus disse, eu sou a vida. Ou seja, crer em Jesus, receber a vida de Cristo significa entrar numa relação com a vida que é Cristo. E agora você vai desenvolver essa vida. Você vai desenvolver essa relação. Amém? A vida habita em você. E você vai desenvolver, você vai crescer
nesse relacionamento com a vida. E é interessante nós pensarmos nessa palavra, nessa ideia de poder, amor e moderação. Queridos, eu entendo que no poder, lembrem dessas palavras, poder, amor e moderação. No poder está a sua estratégia. Eu ouvi uma palavra que mexeu demais comigo no sentido negativo. Eu vi alguém pregando sobre Atos 1:8, dizendo: mas receberão poder sobre vocês quando o Espírito Santo vier, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E com base nesse texto, esse irmão começou a falar sobre finanças, sobre a necessidade que a igreja precisa ofertar, ela precisa dar mais dinheiro, e ele passou a mensagem inteira falando sobre recursos, e aquilo me incomodou demais. Gente, eu não aguentava mais ficar sentado ouvindo aquilo. E é um irmão querido, é um irmão que eu respeito, mas no meu coração aquilo mexia demais, porque ele começou a falar de como que a igreja, quantos dólares por membro, por pessoa são dados em oferta, quanto que os muçulmanos ofertam, investem na educação ao redor do mundo, e começou a mostrar que a igreja ela investe muito pouco, a igreja brasileira não investe dinheiro em missões, e ele tinha números, ele tinha dados. Eu falei: Espírito Santo, isso aqui está me incomodando demais, eu não aguento mais isso. E aí o Espírito Santo falou: Luciano, leia de novo o texto. E aí eu fui para o texto, quando eu li, mas receberão poder, eu senti o Espírito Santo dizendo: Luciano, vão receber o quê? Vocês vão receber o quê? Vocês vão receber poder para testemunhar. Vocês não vão receber recursos, vocês não vão receber templos, vocês não vão receber uma série de outras coisas que a gente acha que é fundamental, que é essencial para que a obra avance. Gente, eu abençoo muitos pastores, eu oferto na vida de pastores, e aí a gente começa, a abençoá-los, ajudá-los, e de repente vem pedido: precisa construir um templo, precisa construir uma sala, e o que mais vem é pedido para construir coisinhas. E para mim isso, eu falei, não é isso. Atos diz, Lucas diz em Atos: vocês vão receber poder. E quando o poder descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. E ao abrir a boca de vocês, coisas extraordinárias irão acontecer. Ao pregar, ao anunciar, ao orar por cura, ao manifestar o poder de Deus. Essa é a estratégia. Gente, a igreja de Atos, ela se espalhou e os milagres começaram a acontecer. O poder de Deus começou a se manifestar e as pessoas começaram a vir. Gente, no poder está a sua estratégia. Então ore para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, através da sua vida. Ore para que hajam sinais, prodígios, maravilhas, milagres, curas acontecendo. Ore por isso. O poder de Deus é poderoso. É redundante, dizer isso, mas o poder de Deus é poderoso para fazer isso. Mas, gente, no poder, e o poder é a natureza do Espírito que está em você. Então, o Espírito que habita em você, ele é um Espírito de poder. No amor está o seu caráter. No amor está o seu caráter. Mulheres, pensem comigo, as que são casadas, esposas. Imagina você casada com um homem que dia após dia ele expressa amor, paz, paciência, alegria, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Seria uma maravilha, não seria, gente? É o céu na terra, as queridas. Consegue imaginar estar casadas com um homem assim? E eu estou falando, gente, do quê? Do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o resultado natural da presença do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio habitar no nosso espírito. E nós recebemos vida no nosso espírito. E o resultado natural dessa fusão é amor, paz, paciência, alegria, bondade, amabilidade e assim por diante.
O fruto do Espírito, o resultado do Espírito é tudo isso. Então, no amor, queridos, está o seu caráter. Então, se você anda no Espírito, você ama incondicionalmente. Se você anda no Espírito, você respeita. Se você anda no Espírito, você honra. Se você anda no Espírito, você é paciente. Se você anda no Espírito, você é alegre. Se você anda no Espírito, você é amável. Se você anda no Espírito, você tem domínio próprio. E você vai passar pela mesa de jantar hoje e vai dizer: não preciso disso. Não preciso tanto assim. Por quê? Porque você tem domínio próprio. Porque você anda no Espírito. Vem contratempos, seja na recepção, no hotel, seja na rua, no trânsito, e você é paciente, você é amoroso, você vive de acordo com a sua natureza. Na moderação está a sua sabedoria. Se você precisa de estratégia, de caráter e de sabedoria, ou, perguntando diferente, com caráter, com sabedoria e com estratégia, nós vamos longe, não é verdade? E tudo isso, gente, está disponível. Tudo isso tem a ver com andar no Espírito. Então nós precisamos dessa consciência do que aconteceu, de qual é a realidade, de fato, do Espírito habitando em nós. E quando eu falo que na moderação está a sua sabedoria, porque a palavra moderação ela tem a ver com estabilidade da mente, com discernimento, com o entendimento das coisas, o entendimento do certo e do errado. O endemoniado de Gadara, quando Jesus expulsa a legião de demônios dele, tem uma expressão ali que a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. A palavra é a mesma palavra para esse texto de 2 Timóteo 1,7. Sofronismos, moderação. O Senhor Jesus devolveu a esse homem a estabilidade da mente dele. Devolveu a esse homem a capacidade de discernir bem, mal, certo e errado. Deu a ele entendimento a ponto dele estar em perfeito juízo. O Espírito que habita em você, a natureza do Espírito que habita em você, é uma natureza de perfeito juízo. E você tem nele todo o entendimento, toda a sabedoria, tudo o que você precisa na sua caminhada, nas suas lutas, nos seus desafios ministeriais, nos seus desafios familiares. Você tem poder, amor e moderação à sua disposição. Amém? Olha só que interessante. Então eu decido andar no Espírito. Amém? Então eu tomei essa decisão de andar no Espírito. Isso aqui é pessoal, tá, gente? Você pode usar isso para inspiração, você pode mudar isso, você pode fazer como você quiser. Mas olha só o que eu coloquei como resultado desejado, que eu desejo no meu coração. Eu fui superficial porque não tem muito espaço também para escrever aqui. Mas eu constantemente faço esse tipo de exercício. Eu desejo, ao andar no Espírito, desfrutar da paternidade de Deus. Eu quero curtir a vida com Deus Pai. Eu quero que um dos resultados seja esse deleite da paternidade de Deus, esse deleite de que eu tenho um Pai que é maravilhoso, um Pai que ama estar com seus filhos. E eu associo muito isso aos meus filhos. Tenho 3 filhos homens e eu amo estar com eles. Eu gosto demais de estar com os meus filhos. E se eu, sendo humano, sendo mau, como diz Lucas capítulo 11, se vocês pais, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Então, se eu amo estar com os meus filhos, quanto mais o Pai Celestial ama estar com os seus filhos e as suas filhas. Então, um dos resultados, eu quero desfrutar disso. Eu quero ser um homem cheio de espírito, cheio de sabedoria e cheio de fé. Eu sei que o caminho é andar no Espírito. Então eu desejo isso, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não quero apenas andar, eu quero ser cheio dele. Eu quero viver plenamente essa realidade. Eu quero o fruto do Espírito também presente na minha vida. Eu quero que ao vocês conversarem comigo, ao conhecê-los, ao caminhar com vocês,
Eu quero que o fruto do Espírito seja uma realidade. Não só com vocês, mas com pessoas que eu não conheço, com pessoas que talvez não me tratem tão bem quanto vocês, com pessoas que talvez me ofendam, me critiquem. Eu quero que o fruto do Espírito apareça sempre e sempre de novo. Para isso é necessário que uma disciplina consistente. E quando você estabelecer disciplinas, você pode fazer elas diárias, você pode fazer elas semanais, ou você pode fazer elas mensais, dependendo da situação. Mas ela precisa ser consistente. Ela precisa ser constante, porque você tem resultados positivos a longo prazo. Quando você está buscando eliminar peso, você começa no início, o resultado é rápido, e aí depois você parece que entra num platô, não é verdade? E você parece que não avança mais. Mas se a sua disciplina, se a sua decisão, se o seu propósito é consistente, é uma questão de tempo para você passar por esse platô e você voltar a eliminar peso, baixar peso. Então precisa de consistência. Isso é em todas as áreas. Então eu posso estabelecer, por exemplo, tempo de solitude, tempo a sós. Para quê? Para andar no Espírito. Para quê? Para orar, para conversar com o Pai, para expor o meu coração, para expor a minha vida. Então é necessário tempo de solitude constante. É necessário também ler a palavra e meditar. E depois eu vou entrar num outro aspecto baseado nisso. Mas se eu quero andar no Espírito, eu preciso ler e preciso meditar, preciso refletir, preciso mergulhar nisso daqui na palavra de Deus. Amém? Você sabe disso. Mas o quanto você tem entendido que isso não é apenas uma obrigação, mas é um resultado de uma intimidade, é resultado de algo que você vive, é resultado de um relacionamento no qual você quer crescer, que você quer desenvolver. Então, ler a palavra de Deus, jejuar, orar, não é obrigação, gente. Esquece isso. Se você é disciplinado, excelente, ótimo, continue sendo disciplinado. Mas tudo isso deve ser resultado de um relacionamento que você está curtindo. É como quando você estava apaixonado antes do casamento. Talvez esteja ainda depois do casamento. Mas aquela emoção, aquela euforia da paixão, onde você está disposto a fazer qualquer coisa para estar com ele, para estar com ela, para estar juntos, para desfrutar desse tempo juntos. Então há um esforço, porque existe algo profundo acontecendo. Então, ler e semear, ler a palavra e meditar. Outra disciplina, se eu quero o fruto do Espírito, eu quero que ele cresça na minha vida, eu vou semear amor, eu vou semear paz, eu vou semear alegria. Sabe aquele texto? Amem uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados? A Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase, usa uma expressão interessante. Ele diz: amem-se uns aos outros como se a vida dependesse disso. E quando eu li esse texto, falei, olha que interessante. Imagina se nós fizéssemos uma dinâmica, se Deus tivesse estabelecido algo muito específico. E é o seguinte: você precisa amar alguém hoje para sobreviver essa noite, para viver no próximo dia. Se você não amar alguém hoje, essa madrugada você vai adormecer e você não acorda mais, você não levanta mais. Imagina se Deus tivesse colocado essa condição. Você precisa amar alguém de uma forma muito prática, de uma forma muito específica, para sobreviver para o dia seguinte. Consegue imaginar o efeito cadeia disso aqui? Se todos nós aqui, para sobreviver essa madrugada, tivéssemos que amar alguém especificamente. Gente, ia rolar pix para tudo que é lado aqui. Gente, me dá teu pix, por favor, me dá teu pix, eu preciso ofertar, eu preciso amar você de uma forma muito prática. Ou você ia servir o irmão, você ia abraçar o teu irmão, o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso abençoar a sua vida? Você tem alguma necessidade? Você tem algo que eu possa fazer por você? Por favor, fala alguma coisa que eu preciso te ajudar. Senão eu morro amanhã. Amem-se uns aos outros como se o amor, a vida dependesse disso. Achei tão interessante.
Então, se eu quero crescer no amor, eu vou semear o amor. Se eu quero crescer na paz, eu vou semear a paz. Nós vamos abençoar, nós vamos semear aquilo que nós queremos colher. Então, você tem uma decisão: eu decido andar no Espírito. Eu tenho alguns resultados que eu gostaria de experimentar, de viver essa realidade, e eu tenho uma disciplina consistente, eu estabeleço uma prática, para que no final das contas eu de fato ande no Espírito. Amém? Essa é a primeira grande decisão que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou pular agora para a decisão número 3. Por quê? Porque amanhã de tarde eu vou falar sobre a decisão número 2. Que tem a ver com uma dinâmica de pequenos grupos que nós vamos fazer. Um detalhe que eu esqueci é isso aqui, ó. O andar no Espírito, eu fiz um paralelo com o elefante africano, porque ele é o maior de todos. Em 1965, na Angola, um elefante foi caçado com 12 toneladas e 200 e poucos quilos. O maior elefante já registrado, com mais de 12 toneladas, ele tinha mais de 4 metros de altura. Imagina o tamanho, o peso desse animal, desse bicho. Eu comparei o andar no Espírito com o elefante africano, porque esse andar no Espírito, ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é maior do que todos eles, ele cobre todas as outras decisões. É uma decisão de muita importância, de muita força. E o terceiro aspecto é o dedicar-se à palavra e oração. Eu comparei com o rinoceronte negro, porque ele é o mais raro. Porque a realidade do que nós estamos vendo hoje é de que homens e mulheres de Deus, que são vocês, dedicarem-se à palavra e oração tem se tornado raro. Eu imagino, eu acredito que vocês leem a Bíblia, que vocês até estudem, que vocês até se preparem um pouquinho. Mas o meu questionamento é: quantos de fato têm se dedicado à oração e à palavra? Tipo Casas Bahia, dedicação total a você. Nós conhecemos essa palavra. E o rinoceronte negro é o mais crítico, que está em extinção. Mas nós conhecemos a palavra. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Queridos, os apóstolos perceberam que as demandas de gestão e administração aumentaram rapidamente. Queridos, é o que acontece hoje. As demandas no dia a dia são muito grandes de gestão, de administração no reino, no ministério. E os apóstolos, eles perceberam isso rapidamente. E eles perceberam que esse aumento na demanda da gestão estava desviando eles do foco, desviando eles do propósito, desviando eles daquilo que deveria ser prioridade na vida deles. E imediatamente eles agiram. Irmãos, escolham entre vocês. E olha só que interessante, é como se eles dissessem: escolham entre vocês os melhores. Homens cheios de sabedoria, cheios de espírito e cheios de fé, de bom testemunho. Escolham esses homens. E quando eles escolheram esses homens, o que os apóstolos fizeram? Os apóstolos, eles delegaram responsabilidade. Eles não delegaram apenas uma tarefa, mas eles delegaram responsabilidade. Vocês agora têm essa responsabilidade que tem a ver com gestão, tem a ver com administração. Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 28, ele fala dos dons estabelecidos dos apóstolos, profetas, mestres, dom de curar, etc. e tal, e os que têm dons de administração, de governo. Então existem pessoas na sua comunidade que são capacitadas, que têm dons de administração, que são aptas a fazer uma gestão muito melhor que eu e você.
E eles delegaram responsabilidade. Diz, passaremos a eles essa missão, passaremos a eles essa tarefa e nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Eu imagino que você ore, eu imagino que você leia a palavra de Deus, mas isso aqui é algo diferente. Isso aqui tem a ver com planejamento, com colocar na sua agenda algumas horas para você estudar, para você mergulhar, para você ler a palavra de Deus, para você ler comentários, para você ler bons livros, para você escutar gente boa ensinando, ministrando, para você gastar tempo de fato em oração, colocando a família, colocando vidas, colocando pessoas diante do Senhor, clamando pela vida delas. E queridos, quando nós oramos, sempre que nós oramos, nós dizemos, Pai, a obra é sua, eu não consigo, eu não tenho força, eu preciso da tua intervenção, é o Senhor quem faz. Quanto menos nós oramos, mais nós estamos dizendo, Senhor, é na força do meu braço. Eu sei como fazer, já tenho maturidade, já tenho experiência, já passei por isso, eu já sei como lidar com pessoas. E a gente entra num automático, onde nós vamos pela nossa própria força. E não por direção de Deus, não pelo Espírito de Deus que está nos movendo, está nos impulsionando. Então, a terceira decisão e a segunda de hoje é dedicar-se à oração e à palavra. Peter Scazzero escreve livros Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Liderança Emocionalmente Saudável, e ele conta em um dos livros que ele sempre achava que era óbvio que os pastores liam a Bíblia e oravam. Os pastores que ele liderava. E ele começou a ficar desconfiado. E começou a perguntar especificamente para cada um deles. Quanto tempo por dia você gasta? Eu quero saber quantos minutos por dia, mais ou menos, você ora. Em que momento você faz isso? Que você está o dia inteiro aqui comigo, né? Você tem família. E ele começou a fazer perguntas muito específicas. E a Bíblia? Quando que você leu a última vez a Bíblia por inteiro? Que livro da Bíblia você está lendo agora? E começou a fazer perguntas. E para a surpresa dele, para o espanto dele, a conclusão dele foi que esses pastores, os líderes dele, não oravam e não liam a Bíblia. Oram publicamente, usam a Bíblia publicamente, dão uma lidinha de vez em quando no particular, têm o hábito sim, mas não têm uma dedicação, não entendem isso como um trabalho, como algo que precisa ser colocado na sua hora útil do dia. Então os apóstolos, eles perceberam isso rapidamente, gente. Num instante, em poucos dias, em pouco tempo, eles entenderam que eles estavam sendo desviados do propósito, do foco. E eles se organizaram para isso. Então, queridos, eu e você, nós precisamos nos organizar para que possamos, de fato, dedicar tempo à oração e à palavra. Eu dou graças a Deus pela vida da Larissa e da Flávia. Elas trabalham com uma gestão extraordinária. Toda a parte financeira, toda a parte de eventos, toda a parte de organização é feita por elas. O trabalho de formiguinha no dia a dia, elas que fazem. Isso dá a mim e ao Fernando também mais tempo, mais oportunidades para que a gente leia, para que a gente estude, para que a gente gaste tempo com aquilo que de fato é importante. Existe uma liderança sim, existe uma gestão sim que nós fazemos, mas eles tiram muito do que, se eu não tivesse essa equipe, gente, eu não teria tempo para orar, não teria tempo para mergulhar na palavra. Então, queridos, organizem-se, organize a sua vida. Treine pessoas, talvez demore um pouquinho esse processo, mas treine pessoas, coloque pessoas para fazer gestão, seja ela parcial. Não assuma os eventos, se tem eventos na sua comunidade, bote alguém que trabalha com gestão, alguém que lidera uma empresa, um negócio, eles sabem fazer isso. Bota esse povo com dons de administração para liderar, para organizar, para facilitar essa responsabilidade que você tem
para que você possa fazer o essencial. Então você vai tomar uma segunda decisão, que é a terceira. Qual é o resultado desejado, pessoalmente? Poder e eficiência pela oração. Eu desejo ver coisas acontecendo sem que eu mova um dedo, apenas gaste tempo em oração. E coisas acontecem, gente. Tem muita coisa que se resolve quando você bota o joelho no chão e você começa a orar, e você começa a clamar. E Deus começa a mexer, Deus começa a mover. Então eu desejo esse resultado, poder e eficiência pela oração. Coisas acontecendo enquanto nós oramos, enquanto eu oro. Eu desejo também que a palavra de Cristo, Colossenses 3,16, ela habite ricamente na minha mente e no meu coração. Eu quero, queridos, estar cheios da palavra. Eu quero conhecer a palavra. Eu desejo isso. Então isso vem de que forma? Vem com oração planejada, vem com estudo e meditação sistemática. Então você vai planejar, você vai botar joelho no chão, você vai reservar uma hora do seu dia e agora eu só vou orar. Geralmente eu não ajoelho, porque daí começa a doer, começa a ficar cansado. Então eu caminho, eu ando, eu abro a Bíblia, começo a ler a Bíblia em voz alta, eu começo a orar, às vezes eu começo orando, depois eu leio, às vezes eu leio, depois eu oro, eu vou lendo, eu vou orando. Aí eu sento na mesa, pego os meus comentários e começa a estudar. Não consigo levar os comentários na mala, aí eu tiro foto dos capítulos, meu celular está cheio de fotos dos comentários, de trechos dos comentários, e aí eu vou lendo, eu vou estudando, eu vou me alimentando, eu vou procurando entender. Então precisa de uma disciplina constante para isso. Eu sei que você sabe disso. Mas esse é um encorajamento que eu creio que é fundamental. E quando a Bíblia nos ensina a respeito das qualificações do líder espiritual, ele precisa ser apto a ensinar. E para ser apto a ensinar, ele precisa conhecer, ele precisa dedicar-se à palavra de Deus. Então, queridos, pensando em pastores do futuro, duas grandes decisões nesse primeiro momento. Decida andar no Espírito. Procure entender a sua natureza, a sua nova natureza. Avalie o seu comportamento, a minha atitude, as minhas palavras, as minhas decisões, elas são coerentes com a minha natureza? Elas estão alinhadas, conectadas com quem eu sou? Você vai andar em amor, você vai andar em poder. Quando você estiver diante de situações que demandam uma estratégia, ore pela manifestação do poder, ore por salvação, por cura, por libertação, por restauração, por provisão. Ore para que o poder de Deus se manifeste. Você tem um espírito de moderação, ou seja, você tem sabedoria disponível para cada momento, para cada área da sua vida. Em segundo lugar, decida dedicar-se à oração e à palavra. Planeje, coloque na sua agenda dedicar-se à oração e à palavra. Com certeza você vai ser muito edificado, encorajado pelo próprio Deus no seu coração e na sua vida. Amém?